Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui mais uma vez com mais uma edição de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos hoje chegando aqui ao final de mais uma lição desse trimestre. Passamos esse trimestre inteiro trabalhando a lição Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. E aí vimos muita coisa sobre a Antiga Aliança, a Nova Aliança, sobre a supremacia de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, à ordem de Arão, em relação a Moisés, em relação a Josué. Então foi um estudo, de Cristo na carta aos Hebreus. Muito bem. E na semana passada nós estudamos sobre os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. E aí tiramos muitos exemplos bons da vida de Abel, da vida de Enoque, da vida de Noé, da vida de Abraão, da vida de Raabe, de José, enfim, daqueles campeões da fé que nós temos elencados ali no capítulo 11 de Hebreus. E hoje nós vamos estar estudando a última lição desse trimestre, lição número 12 para 25 de março de 2018, que trata das exortações finais na grande maratona da fé. Exortações finais na grande maratona da fé. O texto áureo da nossa lição é o capítulo 1 da nossa leitura. Eu vou deixar na leitura da leitura bíblica em classe, nós já mencionamos o texto áureo, que é o primeiro versículo. Nossa verdade prática diz assim: assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Ok. O texto que nós tomaremos como base, irmãos, será Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 8 e Hebreus capítulo 13, versículos 15 a 18. Queremos aqui, antes da leitura, já agradecer aos muitos irmãos que têm assistido aos vídeos, que têm se inscrito no canal, que têm colocado lá seu comentário, têm dado seu like no vídeo. Muito obrigado pela sua participação, e todo o desejo do nosso coração é que você esteja sendo edificado, que as lições que nós temos comentado tenham servido, como é o nosso propósito, de uma complementaridade àquilo que você já tem estudado. Muito bem. Então, queridos, muito obrigado. Quero agradecer a todos que assistem os vídeos, agradecer também a toda a equipe que colabora, com a edição deste vídeo, o nosso querido irmão Saulo, o irmã Milena, o nosso querido diácono Divanilton, toda a nossa equipe que participa da filmagem da igreja, nosso irmão Jailton, enfim, toda a equipe que participa dando a sua colaboração. Muito obrigado pela conclusão desta primeira revista que nós comentamos ao longo dessas semanas. E hoje vamos estudar então, como já falei, exortações finais na grande maratona da fé. Então, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 8 nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais
desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E último versículo, versículo 18: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Muito bem, meus amados, nós temos a nossa lição, como sempre tenho mencionado, muito rica em seu comentário, e nós trouxemos aqui uma proposta, um novo olhar sobre esta lição, sobre este título que fala da maratona da fé. Então, queridos, nós temos aqui uma lição que nós já tratamos sobre o que significava a antiga aliança, não é? O que a nova aliança significa, não é? Já vimos tudo isso lá atrás, e agora nós vamos tratar o que devemos ser. Não faria sentido nós estudarmos a antiga aliança, estudarmos nova aliança e não contextualizarmos essa mensagem, trazendo o significado desta mensagem para os nossos dias. Então, agora nós vamos estudar, não é? Depois que vimos a antiga aliança e o perfil da nova aliança, nós agora vamos ver o que isso tem a ver conosco e como devemos agir, né, nesta nova aliança. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele descreve um novo modelo de igreja. Nós vemos que a Bíblia mostra a igreja como um corpo, Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia nos mostra a igreja como edifício, a igreja como lavoura, a igreja como noiva, a igreja como ovelhas, a igreja como soldados de Cristo. E hoje nós vamos ver uma similaridade entre igreja e um atleta, principalmente um atleta que corre uma maratona, porque nós estamos numa corrida, não é? Uma corrida que tem um objetivo, uma corrida que tem um propósito, né? E vamos aprender muita coisa interessante. Então, baseado, irmãos, praticamente nesse primeiro versículo do capítulo 12, que diz, que é o textual da nossa lição: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós queremos, então, tratar nesta lição, primeiro, por que correr? Vamos meditar sobre isso. Em segundo lugar, como devemos correr? Em terceiro lugar, para onde correr? E em quarto lugar, até onde correr? Nós vamos então meditar e dentro desses 4 pontos que nós construímos, nós vamos subdividir em tópicos que vão te ajudar além do que já está comentado aqui na lição. Então, queridos, primeiro, nós vemos aqui por que correr. Não é? O autor
da carta aos Hebreus, quando ele começa o capítulo 12, e aí nós precisamos entender que a Bíblia original, ela não tem a divisão, né, em capítulos e em versículos. O texto original, ele não tinha capítulos nem versículos, né? A divisão em capítulos veio aí na Idade Média, né? Então, não tinha. Então, a gente, às vezes, por essa divisão de capítulos, a gente pensa que interrompeu o assunto e está começando outro. Mas não. Quando ele inicia com essa conjunção, portanto, ele está emendando esse texto que está hoje no capítulo 12 da nossa Bíblia com o capítulo 11 dos heróis da fé. Então, depois que ele menciona todo aquele elenco de heróis da fé, mostrando que pela fé eles venceram, né? Pela fé Abraão venceu, pela fé Enoque venceu, pela fé Raabe venceu, pela fé José venceu, e assim todos aqueles heróis da fé. Ele diz agora, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, por que correr? Porque nós temos que agora, como igreja da nova dispensação, da nova aliança, temos que participar desta corrida. Porque, irmãos, os heróis da fé do capítulo 11, eles nos deixaram o exemplo. Nós corremos porque os antigos nos deram o exemplo. Jesus nos deu o exemplo e a igreja primitiva nos deu o exemplo. Então, meus queridos, esses heróis da fé do capítulo 11, é importante a gente frisar isso. Eles não viveram só para si mesmos. A experiência que eles tiveram não valeu somente para eles, mas essa experiência, ela hoje serve de inspiração para nós. Eu costumo dizer, quando ensino aqui na igreja, você não vive só para você. Nós estamos vivendo a nossa vida, estamos participando das nossas lutas, das nossas vitórias, né, das nossas dificuldades, e em tudo isso, irmãos, a gente é edificado, porque aprende lições, e outras pessoas aprendem conosco. Paulo ele vai dizer que ele estava consolando os irmãos, não é? Ou que os irmãos deveriam consolar a outros com a consolação que haviam recebido. E ele consolava os irmãos com a consolação que ele havia recebido. Então, toda experiência com Deus, não é? Em qualquer aspecto da nossa vida, toda bênção que Deus nos dá, ela não deve ficar simplesmente comigo e simplesmente com você. Essa bênção, eu digo sempre, ela passa por mim, me edifica, me abençoa, mas ela deve respingar em outros que estão ao nosso redor. Então, queridos, por que correr? Porque esses cristãos do passado, os crentes da antiguidade, Jesus Cristo e a igreja, eles foram um grande exemplo para nós. Eles não viveram só para si, não é? Mas são referenciais que deixaram um legado a ser seguido por nós. Muito bem, esses heróis da fé, eles assentaram as bases da fé. Eles construíram o caminho da possibilidade. Então, se eles chegaram, eu também posso chegar. Se eles chegaram, você pode chegar. Se eles venceram, você pode vencer. Então, é em cima de experiências como a experiência de Daniel, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego, a experiência de Jacó, a experiência de Moisés, a experiência de Josué, dos profetas, e vendo o que Deus fez na vida deles e como foi possível Deus fazer aquilo na vida deles, é que nós também construímos a nossa carreira de fé. Então, irmão, por que correr? Não só porque você tem que chegar lá no alvo, mas porque outros correram antes de nós. Eu costumo dizer na igreja que hoje o conforto que nós desfrutamos, não é? Uma igreja que cresceu, uma igreja que hoje está bem,
estruturada. Isso, meus queridos e amados irmãos, custou muito sangue, custou muitas lágrimas, custou muitas noites de oração. Não é? Quem sabe a sua bisavó, a sua tataravó, não passou madrugadas orando: meu Deus, abençoa minha descendência, abençoa meus filhos, abençoa meus netos. E eu que não conheci minha tataravó, nem meu tataravô, às vezes até ignoro isso. Mas esse conjunto de heróis da fé, eles nos produzem a inspiração para que a gente corra. Então, por que correr? Porque os heróis da fé do passado, os antigos, foram um exemplo. Jesus foi um grande exemplo, né? E a igreja primitiva foi um grande exemplo. Bom, por que correr? Agora nós queremos responder a esta pergunta: como correr? Como correr? Está aqui no primeiro versículo algumas dicas e outras estão ao longo do texto que nós lemos. Então, primeiro, irmãos, correr com perseverança. O texto diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Essa palavra paciência tanto pode ser traduzida no grego como paciência, como perseverança. E creio que uma versão mais atualizada usa o termo perseverança. Como eu devo correr? Eu devo correr com perseverança. O que é perseverança? É alguém que não desiste. Eu fui corredor de longa distância e posso aqui, estava hoje estudando esse texto e me lembrando, o corredor, ele não é tido como vencedor, ele não é aprovado se ele não concluir a corrida. Não adianta você partir na largada com uma grande disparada e no meio da corrida você parar. Eu tive um amigo que ele não tinha muito treino com corrida e um dia ele disse assim: eu vou correr com você. Falei: vamos lá. Era uma corrida de 5.000 metros e na hora que eu regulei o cronômetro assim, que já ele deu uma corrida que assim, rapidinho, ele estava 100 metros na minha frente. Aí correu. Quando chegou uns 500 metros na frente, ele parou. E eu passei por ele e a corrida era de 5 quilômetros, 5.000 metros. Então, meus queridos, a corrida da carreira cristã, ela não deve ser uma corrida onde você corre até a metade, onde você corre até faltar 50 metros para a chegada. A corrida do cristão é uma corrida perseverante. Não é? Vem subidas, vem descidas como um corredor. Não é? Você atravessa às vezes um terreno úmido, você atravessa às vezes um terreno seco, você tem as torcidas que se opõem, que falam do lado, mas você continua a sua corrida perseverando. O texto diz: a corrida deve ser com perseverança. Como devo correr? Eu devo correr com propósito. O autor vai dizer, queridos, que nós estamos numa carreira que nos foi proposta. Ter uma vida cristã não é uma vida sem objetivo, uma vida sem meta, uma vida onde você está fazendo as coisas sem saber por que está fazendo. Não, a gente lê a Bíblia sabendo por que lê a Bíblia, a gente vai ao culto sabendo por que está indo ao culto, a gente ora sabendo o significado da oração, o porquê temos que orar, o propósito de tudo aquilo. Então, a vida cristã é uma vida vivida com propósito. Quando Jesus nos salvou, Ele nos convidou para uma corrida. Não é uma corrida, mas uma corrida com propósito. Jesus não deixou os discípulos de qualquer maneira. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador para que esteja com vocês, para que vos oriente, para que seja o advogado e para que esteja conduzindo a carreira de vocês. Então, a carreira cristã é uma carreira com propósito. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional, um culto com raciocínio. Então, queridos, por isso que a gente estuda, a gente medita na palavra, a gente vai à escola dominical, a gente vai ao culto de ensino na igreja, para que a gente entenda, não é? Porque Jesus me salvou, e agora que Ele me salvou, o que eu preciso fazer, e quando eu terminar tudo que eu tenho que fazer, para onde eu vou. A nossa carreira é uma carreira que tem propósito. Então eu devo correr, primeiro, com perseverança. Segundo, com propósito. Terceiro lugar, o autor vai dizer que nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Vamos pegar a carreira do atleta, que é o que nós estamos fazendo aqui, uma similaridade, uma comparação. Bom, o que seria o pecado para o atleta? Por exemplo, um atleta de nível, ele tem que dormir bem. Se ele dorme tarde e acorda muito cedo, ele está em pecado para com o atletismo. Um atleta, ele deve se alimentar bem, dependendo da modalidade que ele disputa, ele tem o alimento que ele deve comer. Ele não pode comer qualquer coisa, não pode ficar desnutrido, né? E se ele fica desnutrido e não come, ele está pecando para com o atletismo. Ele não pode, como um atleta de nível, não treinar. Como ele vai conseguir a busca do recorde, como ele vai conseguir fazer a corrida no tempo previsto, um bom tempo para que ele ganhe a medalha ou ganhe o troféu, né? Bom, isso seria o pecado na carreira de um atleta. Agora, o que são os embaraços? Embaraços, queridos, são coisas pequenas que a gente às vezes não quer computar, a gente despreza, não é? E se constitui um embaraço. Por exemplo, um atleta, ele corre geralmente com uma roupa de nylon, que é uma roupa onde o suor não fica, não é como uma camisa, uma camiseta, um calção de algodão que fica ensopado. Porque o atleta corre com esse modelo de roupa, para que o suor não fique grudado na roupa e a roupa não seja um peso. Um atleta de ponta que vai correr uma maratona, não vai correr uma maratona com um tênis pesado, ele vai usar um tênis leve, né? Então, tudo que é embaraço. Você vê que um nadador de elite, né? Hoje tem roupas que cobrem tudo, mas quando não tinha, ele se depilava todo. Eu digo, mas por que o atleta de natação fica todo depilado, tira todos os pelos? Aí alguém diz, não, porque o pelo, né, os cabelos do braço, do peito, faz atrito com a água e isso vai prejudicar o desempenho desse atleta. Então, irmãos, coisinhas pequenas. E na carreira cristã existe o pecado, que é aquilo que é escandaloso, aquilo que é alarmante, e existe o embaraço. O embaraço, às vezes em si, ele não é uma coisa prejudicial em si, mas quando essa coisa se introduz na nossa vida, muitas vezes nos atrapalha de fazer aquilo que é fundamental para a nossa carreira cristã. Então, irmãos, às vezes é um namoro fora da vontade de Deus, e esta pessoa que hoje namora com você, ela tem impedido você de ir à igreja, não é? Tem atrapalhado a sua carreira cristã. Ter uma namorada, ter um namorado é bom? Muito bom. Mas se entra para atrapalhar a minha carreira cristã, se torna aí um embaraço. E muitas outras coisas que nós poderíamos dizer aqui. Então, como correr? Com perseverança. Segundo lugar, com propósito. Terceiro lugar, livrando-se do embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeiam. Em quarto lugar, seria o ponto alto desse como correr, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus queridos, nós temos ensinado muito à igreja, temos falado muito nas muitas pregações que temos feito por aí, que você não deve conduzir a sua vida por aquilo que as pessoas estão dizendo, por aquilo que as pessoas estão pensando,
por aquilo que as pessoas estão fazendo com você. Você deve conduzir a sua vida olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por quê? Porque na comunidade, que nós estamos privando, que nós denominamos igreja, essa comunidade religiosa, nós temos muitos problemas. A igreja é um lugar onde nós temos problemas, um lugar onde nós temos que administrar problemas, um lugar onde nós temos que conviver com problemas. E se eu olhar para os irmãos, e o irmão é falho, como eu também sou falho, eu posso construir um referencial de pouca solidez. A Bíblia manda você olhar o exemplo dos fiéis da terra. Mas a gente costuma olhar para um, olhar para outro, aí se decepciona com um pastor, se decepciona com um presbítero, se decepciona com um recepcionista, se decepciona com um professor de escola dominical, se decepciona com o pai, se decepciona com a mãe, e quando você menos espera, esta pessoa parou sua caminhada. Mas a Bíblia manda que este corredor, esse atleta, fique focado, fixo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual Jesus, pelo gozo que lhe estava propósito, ele desprezou a afronta, e foi até o Calvário. Glória a Deus para sempre. Então, queridos, como correr? Com perseverança, com propósito, livrando-se do embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quero aproveitar, em quinto lugar, um tópico que o nosso professor, comentarista da lição, colocou na lição. Ele colocou aqui também como correr, respeitando limites. E ele usa aqui santificação, que está no capítulo 12 e o versículo 14 de Hebreus. Nós vamos conferir esta referência, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta, então, ele denomina como uma forma de você respeitar limites. O que é santificação para nós, irmãos? Santificação é separação. Separação em dois modos, Separação do e separação para. Separação do mundo de pecado. Separação do sistema mundano de pecado, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Separação do mundo. E essa palavra santificação, ela tem um outro contexto, que é o para, que você foi santificado para uma missão, separado de Deus para uma missão. Então, queridos, olhar para a santificação é você respeitar limites, Eu coloco até esse processo tanto de santificação como de correção, que está lá no capítulo 12, versículos de 5 a 8, que é justamente esse texto aqui, porque o Senhor não despreza a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Versículo 8: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se suportais a correção, versículo 7, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, nós temos dois pontos interessantes. Primeiro, santificação, que seria, vamos dizer, aquele cuidado que nós, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, nós vamos nos policiando, vamos melhorando a cada dia, nisso que nós denominamos de polimento da vida espiritual, E também a correção, que eu coloco aqui como disciplina. Então, um atleta, ele não pode ser atleta sem disciplina.
Por isso que pouca gente persiste no atletismo, de alto nível principalmente, porque é uma carreira que requer muita disciplina. Às vezes você tem que estar afastado dos familiares, às vezes você tem que treinar 8 horas por dia, você tem que se alimentar ali de forma muito disciplinada, não pode comer o que quer, a hora que quer, e muitas pessoas não resistem. Eu digo sempre que disciplina é muito bom, mas disciplina é difícil, porque disciplina geralmente é dolorida e a gente não gosta de sentir dor. Todos os bons exercícios, ele deixa seu corpo dolorido, mas como a gente não quer sentir dor, a gente gosta da zona de conforto, então facilmente as pessoas desistem. Você sai para fazer uma caminhada, quem tem esse ritual assim muito bem organizado, você sempre encontra pessoas diferentes durante a caminhada, porque os que caminharam semana passada, essa semana já não caminham mais, os que estão caminhando essa semana que vem já não vão caminhar mais, porque é difícil. Então, queridos, como nós devemos correr? Nós devemos correr respeitando os limites, aquilo que nós temos de nos guardar, também sujeitos à disciplina. Como devo correr? Aqui nós temos, o autor coloca no capítulo 12 e versículo 17, e no capítulo 13 e versículos 7 e 17, ele diz aqui: obedecendo às lideranças. Obedecendo às lideranças. Eu quero ler essa referência, capítulo 12, versículo 17, diz aqui, capítulo 12 de Hebreus, versículo 17. 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não é aqui uma referência a Esaú. Certamente Esaú não foi tão obediente ao seu pai. É por isso que tem colocado essa referência aqui. Mas vamos, capítulo 13 de Hebreus, versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 7. E ainda tem o versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós compararíamos aqui os pastores com quem, irmãos, no atletismo? Com o treinador, aquele que fornece as orientações para que o atleta tenha maior rendimento. Esse é o papel do pastor, não na vida do atleta secular, mas do atleta espiritual. O pastor é aquele que vela pela alma, ora por esta alma, busca esta alma, ensina esta pessoa para que ela tenha uma boa desenvoltura na sua carreira espiritual. Queridos, isso nós estamos dentro do item como correr, obedecendo às suas lideranças. E nós tivemos há pouco tempo aqui uma reunião de lideranças da nossa igreja, e nós falamos que é importante nós estarmos debaixo de uma cadeia de legalidade espiritual, uma cadeia de submissão espiritual. Então, nós temos o nosso pastor presidente, e nós aqui dirigimos congregações, e nós obedecemos ao nosso pastor, e nós, como dirigentes de congregação, orientamos as nossas lideranças, e as nossas lideranças nos obedecem e repassam essas informações para os seus liderados, e os liderados lhe obedecem. A gente pensa que é algo muito simples. Tanto faz eu estar debaixo dessa cadeia de legalidade espiritual ou não estar.
Mas, meus queridos, vocês querem ter uma carreira de felicidade, uma carreira de vida abençoada, esteja submisso à autoridade. Toda pessoa, eu sou um pastor, eu não posso me autoproclamar independente, não, eu estou debaixo de uma autoridade espiritual que me dá legitimidade e legalidade espiritual. Tenho aqueles companheiros que estão do meu lado, aqueles que são líderes também, mas estamos no mesmo patamar e nós temos um outro nível de diálogo. E nós temos aqueles que estão abaixo de nós, que recebem orientações de nós. E é obedecendo essa cadeia de legalidade espiritual que você, como atleta cristão, como servo do Deus Altíssimo, vai ter uma carreira abençoada. Eu tenho 40 anos que aceitei Jesus e tenho observado como as pessoas que desobedecem às suas lideranças, que são rebeldes, que rompem com suas lideranças para muitas vezes abrir um trabalho por conta própria para que ele tenha autonomia. Eu tenho visto muita gente, desculpem a expressão, dar com os burros na água, e ficar travado na sua carreira espiritual. Porque as pessoas acham, não, mas eu tenho uma relação com Deus, então eu vou construir do meu jeito. Muito cuidado com isso. É importante a gente obedecer aos nossos pastores, obedecer às nossas lideranças. Muito bem. Então, obedecendo às nossas lideranças. Também, queridos, como correr? Tendo uma mente limpa. O tópico 2 e subtópico 2 tem uma observação que eu quero ler. Diz assim: alguém contaminado com a erva daninha da apostasia, sem dúvida contaminaria toda a comunidade. A única forma de se manter livre desse mal era manter uma mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Se nós colocássemos aqui a figura do atleta, onde isso se encaixaria? O atleta tem que estar concentrado. Nós usamos muito esse termo no atletismo. Você tem que estar concentrado. Não adianta um atleta, no dia da disputa da grande corrida, ele ter preocupações com a família, ele está irado, ele está perturbado, porque isso vai afetar o seu desempenho como atleta. E, meu querido, na vida espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos estar com a máxima concentração no Senhor. Nós não podemos estar carregando peso, de ira no coração, peso, muitas vezes de rancor, peso de tristezas que nós tivemos com outras pessoas. Então, alguém disse assim que perdoar é você liberar a pessoa que te ofendeu. Então, muitas vezes a pessoa está com um rancor, está com uma ira, está com uma cólera, está com coisas interiores que perturbam a sua vida espiritual. Como você vai correr com este peso, com esse peso nas costas, com esse peso na consciência, muitas vezes medo, muitas vezes timidez? Não, meu irmão, ore a Deus, peça a Deus que te liberte de todas essas coisas, porque para você correr, não é só correr. Nós estamos meditando aqui em como nós devemos correr. Nós temos que estar com uma mente limpa. E em último lugar, estando bem treinado. Como devo correr? Estando bem treinado. Ninguém vai correr uma maratona sem treinar. Ninguém vai disputar uma Olimpíada, vai para uma disputa de uma corrida sem um prévio treinamento. E na carreira espiritual, como se dá esse treinamento? Esse treinamento se dá, queridos, principalmente na meditação da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foram as palavras ditas para Josué. Não se aparte da tua boca, Josué 1:8, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque fazendo assim, você irá se conduzir de forma prudente, né? E você será próspero na sua caminhada. Então, como estar bem treinado? Primeiro, manejando bem a palavra da verdade. Foi o conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, lendo essa palavra, meditando na palavra, não é? Ouvindo a palavra, isso é muito importante. Isso é treinamento na vida espiritual. O jejum é um treinamento, não é? Talvez alguém tenha feito um jejum e depois desistiu, não é? Mas você pode ir desenvolvendo e treinando isso na sua vida. Jejum, não é? A oração, não é? E isto são coisas que nós vamos fazendo e nós vamos melhorando a nossa carreira cristã. Nós vamos ficando bem treinados, né? Então, ninguém pode correr se ele não estiver bem treinado. Então, queridos, nós vimos aqui primeiro, por que correr? Porque os antigos nos deram exemplo, Jesus nos deu exemplo e a igreja primitiva nos deu exemplo. Como correr? Nós devemos correr com perseverança, devemos correr com propósito, devemos correr olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, devemos correr livrando-se do embaraço e do pecado, devemos correr respeitando os limites, devemos correr obedecendo às lideranças, devemos correr com uma mente limpa e, por último, estando bem treinado. Por que correr? Como correr? Em terceiro lugar, para onde correr? Será que o cristão está correndo aí a esmo, né? Está correndo sem saber para onde vai? Está pegando um ônibus que não está indicando para onde está indo? Não. Para onde correr? Nós colocamos aqui, para o alvo da nossa esperança. Para o alvo da nossa esperança. Eu gosto de uma referência que está em Filipenses, quando Paulo fala aquela igreja tão amada, né? Amada por ele e que também o amava muito. Paulo escrevendo no capítulo 3 da sua carta aos Filipenses, a partir do versículo 12, ele diz assim: não que já a tenha alcançado a ressurreição, ou que já seja perfeito. Eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sofreu muito, meus amados irmãos. Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo naufragou, Paulo foi rejeitado e destratado pelos falsos irmãos, Paulo foi preso, Paulo foi por fim decapitado. Mas em nenhum momento, inclusive essa carta aqui aos Filipenses, ele escreveu quando ele estava preso, né? Mas ele diz assim: eu não vou ficar preso ao passado, eu vou esquecer do que ficou para trás e vou avançar para as coisas que estão diante de mim, porque o que passou, passou, né? Viva o seu presente, conquiste o seu futuro, né? Agora eu vou prosseguir para o alvo da soberana, ou pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente não corre sem um propósito, não corre sem um alvo lá na frente.
Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando, querida igreja, querido e amado irmão, querida e amada irmã, nós estamos caminhando para o céu. Nós não podemos, em meio a esse turbilhão de atividades, em meio a esse frenesi social, não é? De corre-corre, de loucura da vida, nós nos esquecermos que o propósito da igreja é olhar para Jesus e prosseguir para o céu. Nós somos peregrinos aqui na terra, estamos caminhando para os céus. Então, este é o alvo da nossa esperança. E em último lugar, até onde correr? Até onde correr? Eu quero ler esta referência que está aqui na nossa lição e depois ler mais algumas referências. Veja o que o escritor aos Hebreus diz para esses crentes da sua época, sofredores. Capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, até onde correr? Até o sangue. O limite da nossa vida. O verdadeiro atleta é um superador de limites. E eu, quando li isso aqui, eu lembrei que eu já corri de sentir gosto de sangue na boca. Então, o que é que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando, irmão? Ele está ensinando que muita gente desiste por muito pouco. Não é? Mas ele diz assim: se tiver que chegar até o sangue, aqui no Nordeste nós usamos muito esse linguajar, nem que o sangue dê no meio da canela, não é? Nós não vamos desistir. Não é? Então ele está falando aqui do limite do atleta, né? Do limite daquele que serve a Deus. Você ainda não combateu até o sangue contra o pecado. E aqui eu anotei mais algumas referências, como Romanos 8,35. Eu quero ler com vocês uma referência muito interessante, Romanos capítulo 8, e versículo 35 e 36. Olha o que Paulo diz aos romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Eu creio que ele está dizendo não, porque ainda não chegou até o sangue. A angústia? Também não, porque não chegou até o sangue. Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, e ele encosta o limite aqui, ele diz, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, Paulo quer dizer, olha, aqui é o limite. Mas mesmo assim, nós vamos prosseguindo, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 4:9, tem outra referência, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Misericórdia, irmãos. Né? Olha o que o apóstolo diz: nós somos colocados como espetáculo ao mundo e condenados à morte. Temos ainda outra referência, 2 Coríntios 4:11. Vamos ver o que Paulo nos revela aqui também. 4:11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E aí eu pergunto: você já chegou até o sangue, irmão? Você realmente chegou no limite? Ou você parou por causa de uma pequena acusação? Ou você parou porque alguém não te deu oportunidade? Ou você parou porque não se lembraram de você? Ou você parou porque alguém disse uma ofensa a você? Isso é muito pouco se nós compararmos com o que Jesus padeceu por nós. Por isso que o autor
é muito feliz quando ele diz: olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas. O que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos, o que prendeu Jesus na cruz foi o seu amor e o seu propósito e a sua convicção até onde ele deveria correr. Muito bem, eu hoje estava olhando um vídeo e encerro aqui a minha palavra nesta lição, vendo um vídeo de Gabriele Andersen. Foi aquela suíça que competiu nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 na maratona. Os mais antigos vão lembrar, e os que não viram, não percam a oportunidade de assistir pelo YouTube, tem vídeos dela. É uma chegada dela na maratona. Ela chegou em 37º lugar. Quando ela entrou no estádio em Los Angeles, ela já vinha com a musculatura entrevada, dura, e ela foi andando, e os médicos na lateral da pista, mas ela não desistiu enquanto ela não cruzou a linha de chegada. Fazia 20 minutos que a primeira colocada tinha chegado, então ela já não tinha mais chance de medalha, não tinha mais nada, mas ela tinha um propósito. Ela certamente vinha representando o seu país, e ela disse: eu não posso parar, eu vou até o final. E eu, assistindo o vídeo, eu pensei: meu Deus, essa mulher poderia ter morrido, mas ela estava pronta a morrer, mas ela tinha que chegar lá na linha de chegada. Então, meus irmãos, que estas palavras possam nos incentivar e nos dar força para correr. São muitas as aflições. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, prossiga firme, Deus te abençoe, e como um maratonista que está vendo lá na frente o grande troféu, prossiga na sua corrida. Que Deus te abençoe. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, e até a próxima lição, que será essa aqui. Eu trouxe para mostrar valores cristãos, está aqui, será a nossa próxima lição a ser comentada. E eu recomendo que você não perca esses vídeos, porque nós vamos tratar aqui de temas muito interessantes. O que é ética, ética cristã e ideologia de gênero, ética cristã em direitos humanos, ética cristã em aborto, ética cristã em pena de morte e eutanásia, ética cristã em suicídio, e por aí vai. Só temas da atualidade, e acredito que vai nos ajudar muito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.